que existe segredo para você conseguir sucesso trabalhando remotamente com arquitetura e design de interiores do Brasil para os Estados Unidos? Todo mundo consegue emprego do Brasil para os Estados Unidos? Claro que não, porque tem muita gente que não sabe que essa possibilidade existe, tem muita gente que não entende como conseguir. Existe técnica, eu vou te falar, é muito mais do que técnica, é compreensão do mercado imobiliário, é compreensão de como os escritórios nos Estados Unidos funcionam e se comportam, questão cultural, questão mil pontos, tá? Que eu vou trazer aqui para você hoje, para você entender que talvez possa ser essa a sua dificuldade, ou se você ainda não trabalha para os Estados Unidos, se você ainda não ganha em dólar, se você ainda não é meu aluno do programa Seja Arquiteto na América, você vai entender agora por que isso é de verdade, por que isso é real, por que isso é possível e como é que as pessoas estão conseguindo essas oportunidades. Eu falo abertamente, a gente tem absolutamente nada para esconder e eu compartilho tudo o que eu sei. E o que acontece? Eu tenho visto na internet muito desserviço. Eu tenho visto muitas pessoas falando que não é possível trabalhar remotamente. Eu recebo dos meus alunos, às vezes, alguns prints de umas conversas com outras pessoas que vendem curso, mas que falam, não, presencial só. Nos Estados Unidos, só contrata se for assim. Se não tiver licença nos Estados Unidos, não faz. Se não tiver mestrado, você não pode trabalhar. Sabe essas historinhas assim? Por quê? Porque é a realidade daquela pessoa. E aí, isso eu acho que é um desserviço para a humanidade, principalmente para os arquitetos. Por quê? Porque tá chovendo oportunidade. Por que você não pode trabalhar? Se tem, gente, se uma pessoa chegou na Lua, eu também posso. É claro que eu não estou pronta para chegar na Lua, mas se uma pessoa chegou, eu também posso. Se o caminho já foi traçado, por que eu não posso? É só questão de conhecimento, é só questão de entender como é que eu vou chegar nesse ponto, como é que eu vou sair do ponto A para o ponto B. Então, eu fiquei assim porque uma aluna minha me mandou uma mensagem hoje e eu falei, cara, eu preciso falar sobre isso, porque ficou assim, ó, sabe, no meu coração, eu falei, eu tenho que compartilhar isso porque isso não é verdade. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que você vai entender o mercado imobiliário, como você vai entender o mercado de construção civil nos Estados Unidos, para você conseguir trabalhar com arquitetura e design de interiores remotamente do Brasil para os Estados Unidos. Aonde estão essas oportunidades? Esse vídeo vai ser muito bom, mas antes de eu desenrolar tudo isso, primeiro eu preciso que você curte esse canal. Aliás, curte não, você me siga nesse canal, já curte esse vídeo para eu saber se esse assunto te interessa ou não, se eu tô indo bem, se eu não tô... É o meu termômetro, tá sendo útil para você? Meu objetivo aqui é só esse, eu quero ser útil. Eu quero compartilhar informações que vão ser relevantes e que de fato vão te alavancar. Eu quero que todo mundo cresça junto comigo. Segundo, se você ainda não me segue no Instagram, você também vai me seguir lá, porque lá acontecem as coisas em tempo real. Combinado? Prazer, eu me chamo Juliana Pupinho, sou arquiteta. Esse canal aqui tá para te servir, ele existe para te servir, para que você entenda tudo sobre o mercado americano de design de interiores, de arquitetura, onde estão as oportunidades, tudo o que está acontecendo para que você possa prosperar e também ganhar em dólar. Arquiteto, design de interiores, artista 3D. Faço projetos só de móveis, móveis planejados. Toda essa galera, todo mundo pode trabalhar com arquitetura e design de interiores nos Estados Unidos e você vai entender hoje como é que você vai definir um pouco melhor essa sua estratégia. É claro que você sabe que de nada adianta você ter oportunidade e não saber fazer projeto, né? Você já sabe disso. Tô cansado de falar aqui, gente, não adianta, porque americano não vai te dar oportunidade para te ensinar, para te treinar. Você tá chegando lá cru, você mostrar o seu portfólio com um padrãozinho do Brasil que você sabe fazer em metro centímetro, você não vai ter a menor chance. E não é só traduzir para inglês, e não é só colocar as medidas em polegadas, não é isso. Existe estratégia para montar o seu portfólio. Tudo isso eu te ensino lá dentro do PSAA, do programa Seja Arquiteto na América, para você ir ali, ó, direto ao ponto. Enfim, eu vou te contar uma história porque eu preciso ilustrar, preciso te trazer esse contexto para você seguir o fio da meada junto comigo. Eu tava conversando hoje com meu marido na hora do almoço, meu marido é arquiteto, BIM-manager, tudo isso, então imagina, né, família de arquitetos, o que a gente conversa na nossa hora vaga? Arquitetura, negócios, business, tudo, né? A gente vive muito nesse mundo, muito imerso nisso, então nossos assuntos também giram em torno disso. E ele tava me contando uma história de que quando ele trabalhava no escritório presencialmente aqui na nossa cidade, era um escritório grande de arquitetura, que fazia prédios em corporações, e ele era gerente desse escritório de arquitetura. E era um dos maiores escritórios na época, isso já deve ter uns 20 anos, tá? Do nada bateu uma pessoa na campainha, era uma casa, o escritório ficava numa casa, a pessoa tocou a campainha, era uma mulher, vou dar um nome fictício pra ela, se chamava Maria, e ela era de Roraima. Gente, essa história é real, tá? Não tô inventando. Ela de Roraima, do nada, ela bateu lá a campainha e falou assim, olha, eu preciso de emprego, eu preciso muito ganhar dinheiro, eu sou de Roraima, eu tô aqui, eu não tenho como me sustentar e tal, eu sei fazer projeto, eu sei fazer desenho, eu faço qualquer coisa que vocês me pedirem e tal.
Cara, eles deram uma oportunidade para Maria. E a Maria ficou lá trabalhando. Depois, ao longo do tempo, quando você vai fazendo amizade com a pessoa, eles descobriram que a Maria era muito boa, ela era muito proativa, muito faz tudo, muito resolve tudo. E aí, conversando no dia a dia, o João, meu marido, descobriu que a Maria, na verdade, veio para o Espírito Santo porque o pai dela tinha sido preso na fronteira com não sei qual estado, não sei se com o Paraguai. Ele foi preso por porte de drogas e foi trazido para o Espírito Santo, né? Eles eram de Roraima, olha que loucura. Veio trazido para o Espírito Santo e estava preso e ela precisava de juntar dinheiro para pagar a fiança do pai dela. Olha que história cabeluda, né? Loucura isso. Só que a menina era muito boa. E aí o João conversou com ela e falou, olha, cara, não comenta sobre isso, tal, porque isso pode fazer você perder o seu emprego. E o João deixou a menina trabalhar, continuou trabalhando, a menina muito honesta, muito justa, ela realmente, cara, uma filha querendo libertar o pai dela. Até que o dia que chegou que ela conseguiu juntar o dinheiro suficiente para fiança, pagou a fiança do pai dela e ela falou, amanhã eu não volto mais. Ela veio só para juntar esse dinheiro para tirar o pai dela da cadeia e voltar para Roraima. E ela conseguiu. E por que eu tô te trazendo essa história? Porque muitas vezes a nossa cara de pau é o que vai fazer a gente abrir portas. Show up. Se mostre, se apresente. Isso, gente, funcionou 20 anos atrás. Ju, mas essa história é velha. Cara, continua funcionando da mesma forma, porque eu faço isso e eu conheço centenas de pessoas que fizeram a mesma coisa. Todos os profissionais que foram crescendo, que ousaram, que se apresentaram. Gente, a gente tem que saber se vender. Eu falo isso sempre pra você aqui. Você tem que saber se apresentar sem vergonha. Não é questão de ser arrogante ou ser humilde, não é isso. Eu faço isso, eu sei falar sobre o meu serviço. Igual eu me apresentei aqui para você hoje. Prazer, eu sou Juliana Pulpin, eu sou arquiteta, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu trabalho para os Estados Unidos há 5 anos, Você tem que saber se apresentar e num espaço curto de tempo. Por quê? Porque em qualquer momento da sua vida você pode ter uma oportunidade, do nada, num aniversário, num casamento, de trocar ideia com uma pessoa e falar sobre o seu trabalho e aquela pessoa fala, olha, eu conheço uma pessoa que mora nos Estados Unidos e está precisando de um projeto lá. Por que você não se apresenta? Por que você não troca contato? Olha aqui o meu Instagram, que ele já está redondinho, porque eu faço projeto nos Estados Unidos, porque você está ali construindo seu Instagram, né? Eu ensino tudo isso. Enfim, isso aconteceu com a Maria, isso já aconteceu com o meu cunhado Fred, que também chegou na maior agência, ele é publicitário, ele chegou na maior agência do Rio de Janeiro de publicidade na época, isso também muitos anos atrás, e falou, olha, você não precisa me pagar nada, eu só quero servir cafezinho, eu quero só estar aqui, eu quero só observar, eu quero só viver, respirar esse ambiente. E ele conseguiu e hoje ele é um dos maiores publicitários do Brasil. Faz grandes campanhas gigantes de publicidade, enfim. Por quê? Show up. Apareça, se mostre, tente. Porque o não você já tem. Ok? Primeira história. Segunda história, e essa que me aconteceu hoje, tempo real, 2020, quanto que a gente tá, gente? 2025, eu tô até perdida no tempo, porque eu tô já projetando minha agenda, já tá lá em 2026, quase em 2027. Então, às vezes, gente, eu já me perco. Ô, Senhor, eu queria ter mais tempo, eu queria multiplicar esse tempo. Muito engraçado isso, né? Se não fosse trágico, né? A pessoa já tá lá no futuro. Enfim, volta aqui. Essa história aconteceu hoje com uma aluna minha. Eu vou colocar aqui o print da conversa, porque ela veio, eu fiquei um pouco chocada. E é sobre isso que eu trouxe no começo do vídeo, sobre o fato do desserviço com nós, arquitetos e designers de interiores, de falar que você pode ou não pode. Eu não gosto de falar odeio, mas eu odeio. Eu odeio quem me limite. Não me coloca limite. Caraca, bicho, me deixa crescer. Não fala que eu só posso fazer isso. Não, eu posso fazer o que eu quiser. O mundo é meu, desde que eu acredite naquilo. O Henry Ford, ele fala muito isso. Se você acredita que você pode, você tá certo. Se você acredita que você não pode, você também tá certo. Porque a nossa mente é o que vai te limitar a crescer ou não. Se você me falar que é impossível fazer uma coisa e eu acreditar naquilo, eu não vou nem tentar. Você não concorda? E essa aluna minha veio me falar que ela tá tirando o visto de EB2NW, entrou no grupo da galera do visto e lá ela conheceu uma outra arquiteta que falou, olha, você precisa entrar nesse outro grupo do WhatsApp que é só de arquitetos que já estão nos Estados Unidos e tal, que tem tudo a ver com mestrado. O que ela fez? Ela saiu do grupo, continuou, né, no grupo do visto, mas também entrou lá no grupo de quem faz mestrado nos Estados Unidos. E dentro desse grupo de mestrado começaram as conversinhas e essa minha aluna mandou o portfólio dela americano, do jeito que eu ensino, mandou o portfólio dela lá e falou, galera, se vocês quiserem dar uma olhada para analisar, eu tô aceitando críticas e tal, vão ser bem-vindas, né? Olhem o meu portfólio, vocês que estão aí nos Estados Unidos. E essa minha aluna, ela mora no Brasil,
está querendo imigrar. Mas, de qualquer forma, ela queria primeiro começar trabalhando remotamente. E aí ela mandou o portfólio lá no grupo, e aí o que aconteceu? A dona do grupo, que eu vou colocar aqui também, que ela é também vendedora de curso, ela é arquiteta, tá? Não tô tirando o mérito de vender o curso. Só que quando você critica alguma coisa, sabe assim, ó, quando você quer mostrar um problema para você vender a solução? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não faço isso. Eu acho que isso não é legal, porque você primeiro derruba a pessoa, para depois falar, ai, olha aqui, ó, eu tenho a solução da sua vida. Não acho que é por aí. Eu mostro um mundo de possibilidades. Eu não preciso te mostrar problema. O problema é, a gente ganha mal, a gente ganha mesmo. É verdade, no Brasil o arquiteto não ganha bem. Isso eu não tô te diminuindo. Agora, criticar você, para depois falar, olha aqui, ó, eu vou salvar a sua vida. E aí o que ela fez? Ela começou a falar que não pode trabalhar remotamente, que para um arquiteto trabalhar como designer de interiores nos Estados Unidos era um absurdo, que isso não existe, porque se você não fez mestrado em design de interiores, como você pode trabalhar com design de interiores? Ela parece que nem é brasileira, porque essa arquiteta que falou isso, que é a dona do grupo que quer vender o outro curso lá, que inclusive tentou vender uma consultoria, sei lá o quê, cara, ela tá limitando essa pessoa, ela tá dizendo, você não pode fazer isso porque, olha, você tem que contratar minha consultoria e eu vou resolver o seu problema. E não é bem assim. Se você não tem um mestrado, se você não tem um certificado, se você não tem uma licença como arquiteto nos Estados Unidos ou como designer de interiores você não tem um certificado, isso não te impossibilita de trabalhar nem remotamente e nem presencialmente, tá? De forma alguma. Qual é o erro normal das pessoas? O que é um erro comum das pessoas? É não saber se posicionar. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar com designer de interiores, eu tenho que dizer que eu sou designer de interiores. E você, como arquiteta, você também é um designer de interiores. Se você se formou no Brasil como designer de interiores, você também é designer de interiores. Você, dentro da arquitetura, dentro do meio acadêmico, dentro da nossa formação de faculdade no Brasil, nós temos grade curricular de design de interiores. Nós aprendemos layout, decoração, a gente aprende tudo. E você pode atuar, e isso está dentro das funções de cargo e ofício. Aquela coisa toda que tem lá no CAU, que diz o que a gente pode ou não pode fazer, a gente pode fazer. E aí, por que essa pessoa falou isso? Porque ela queria vender uma ideia de que você está fazendo tudo errado e vem aqui que eu vou consertar o seu trabalho. Só que ela usou uma mentira para isso, porque ela está dizendo que ela não pode trabalhar com arquitetura, não pode, como formada em arquiteta, ela não pode trabalhar como design de interiores. Então isso eu achei muito ruim, prejudicial inclusive, e graças a Deus que essa aluna veio conversar comigo, porque eu falei, olha, isso não é bem assim. E eu nem vou te dizer que a pessoa... Eu espero que não tenha sido feita por maldade, só para vender um curso ou vender uma outra coisa. Não é esse o meu objetivo aqui, tá? Queimar o filme de ninguém. Não quero nem saber quem é o nome dessa pessoa, não quero saber. Não me interessa, eu não acredito em concorrência. Meu medo é tipo zero, não é isso, tá? Só que eu trabalho com a verdade. E eu me posiciono e eu dou sempre a minha opinião e eu acho que não é justo fazer isso. E eu trago informação. A informação é, o que eu acredito? Que eu tenho o meu viés, a minha verdade. Qual é a minha verdade? A minha verdade é baseada na minha experiência de vida, tudo que eu estudei, toda a minha bagagem cultural, tudo que eu vivo. Então, eu não ensino, por exemplo, projeto para engenheiros. E eu não incentivo que engenheiros entrem no programa Seja Arquiteto na América, porque eu não vou ter bagagem de engenharia estrutural, de cálculo elétrico, tudo que precisa ir a fundo dentro da engenharia para que ele possa desenvolver como engenheiro nos Estados Unidos. Agora, se vier um engenheiro, quero trabalhar com arquitetura, ok, você vai aprender projeto de arquitetura e design de interiores dentro do programa Seja Arquiteto na América. E, além disso, a minha experiência, ela é 100% remoto nos Estados Unidos. Eu nunca morei nos Estados Unidos e trabalhei presencialmente nos Estados Unidos. Então, tudo que eu te ensino é tudo que eu sei. Que é o quê? Eu trabalho remotamente. E isso eu domino. E isso, se não fosse verdade, nem eu teria trabalhado. Gente, eu sou a pessoa transformada. Eu era você 5 anos atrás. Eu era a pessoa que estava anos atrás, entendeu? Eu era essa pessoa. Eu não estaria aqui hoje como eu estou, aonde eu estou, fazendo evento presencial, crescendo, fazendo evento presencial nos Estados Unidos e no Brasil,
se eu fosse uma fraude. Gente, eu acabei de voltar dos Estados Unidos com 10 alunos, dos 10 que foram comigo, 2 voltaram contratados, que foram contratados lá para trabalhar remotamente. Se eu não vivesse isso, eu não te ensinaria. Ou seja, e o que eu acredito? Eu ensino o que eu sei. E o que essa outra pessoa que falou para minha aluna, ela ensina? O que ela sabe. E o que ela sabe? Ela mora nos Estados Unidos. Ela passou por um processo de imigração. Ela teve uma luta que foi verdadeira e intensa para ela. Eu não tiro mérito nenhum de quem faz um processo de imigração. Pelo contrário, eu admiro o dobro, porque requer coragem, requer resiliência, requer muita força de vontade. Você vai largar sua família no Brasil para ir para outro país, vai largar pai, mãe, não sei, a vida de cada um. Você vai fazer uma transição não só de carreira, como de vida, de tudo, de cultura, de sociedade, de hábitos alimentares. É uma baita de uma adaptação e eu admiro muito as pessoas que fazem isso. E essa pessoa que falou isso para minha aluna, que disse que só com o mestrado ela poderia, como arquiteta, para trabalhar com design de interiores, ela precisa fazer um mestrado, senão nem os americanos vão entender. Esse é o viés que ela acredita, porque esse foi o caminho que ela percorreu. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com meias verdades, porque essa é uma verdade da vida dela, não é uma verdade absoluta. Assim como eu não me meto a falar como é a rotina de trabalho presencial de um escritório nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu nunca trabalhei presencialmente. Eu não posso dizer como é a dinâmica do dia a dia de visitar a obra todos os dias, de como é a relação com o cliente. Porque a minha relação com os escritórios nos Estados Unidos, com os clientes, com tudo que eu faço nos Estados Unidos, ela é remota. Eu vou aos Estados Unidos de tempos em tempos, preciso fazer alguma coisa, eu vou, mas não é obrigatório. Eu vou porque eu estou atrás de crescimento. Inclusive, o meu viés, a minha linha de trabalho hoje nos Estados Unidos é muito maior do que só fazer projeto. Eu tenho investidores, eu tenho condomínios, loteamentos, coisas muito maiores do que só fazer projeto de arquitetura. Eu trabalho com incorporações, com outras coisas que cresceram muito além do fazer projeto. Mas eu estou numa jornada de crescimento. E eu ensino o quê? O que eu domino. Então, a gente precisa ter muito esse olhar crítico quando uma pessoa bate o pé que você pode ou não pode fazer aquilo, sabe? Eu nunca falo isso, falo, olha, você não pode, hipótese alguma, trabalhar como tal coisa. Cara, talvez, se você adaptar aqui e ali, a prática, ela é muito diferente da teoria. Na teoria, tem 1 milhão de coisas que não podem, segundo a lei, né? Tem muitas coisas, mas uma coisa que me chama muita atenção é que quem é do meio acadêmico, quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem se especializa, faz pós-graduação, normalmente vive muito no meio acadêmico e perde um pouco o lado da prática do trabalho, do dia a dia do mercado. Eu não sou acadêmica, eu fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz especialização, fiz 1 milhão de cursos, mas eu não fiz mestrado. Só que o que eu vejo dos meus professores e das experiências que eu tenho de relação com outros profissionais é que quem entra demais no meio acadêmico perde o ponto de vista do mercado de trabalho e você fica achando que é tudo daquele jeito. Assim como uma pessoa que trabalha em órgãos públicos fica achando que tem que ser tudo daquele jeito. E não é. São vieses diferentes. Então, muito cuidado com isso. Inclusive, essa mesma pessoa que faz mestrado, eu fui atrás dela, né? Fui ver quem era essa pessoa e eu vi lá que ela tem outras questões que ela bate muito firme, de que o arquiteto e o design de interiores que trabalha remotamente jamais vai crescer nos Estados Unidos, que jamais vai passar de um drafter, de um desenhista, de um cadista, de um revitista, do que for, que você nunca vai ter relação com o cliente, que você nunca vai sair desse status, que você vai ser sempre uma pessoa que faz projetos técnicos, que é só aquela pessoa que fica ali, ó, reproduzindo copy cola e tal. E isso é uma outra grande inverdade, se é que essa palavra existe. Isso é um outro desserviço. Porque, cara, isso beira o absurdo, como diz, tem um cara do meme que eu amo ele fala várias coisas sobre os absurdos que tem comparando os Estados Unidos com o Brasil, não sei se você já viu esse cara, mas ele fala isso. Isso beira o absurdo, é tipo isso, beira o absurdo uma pessoa falar isso, que um arquiteto super qualificado do Brasil vai ser para sempre um cadista, uma pessoa desenhista técnica. Isso nunca vai existir, a não ser que você queira. Você quer continuar assim para sempre sendo um técnico? Você pode. Talvez o seu salário já te satisfaça sendo dessa forma. Você já vai começar aí ganhando 15, 20 mil reais por mês sendo drafter, sendo desenhista. Para mim, quando eu comecei, estava mais do que maravilhoso e fiquei assim durante anos, trabalhando remotamente para os Estados Unidos e fui crescendo até onde eu estou hoje. Só que fiz questão de trazer esse outro print
Pra você ver que, coincidentemente, essa minha aluna me mandou hoje, no mesmo dia que a outra também mandou, falando dessa história do mestrado, do não sei o que ela não podia ser design de interiores. Ela me mandou hoje falando que ela completou 5 meses dentro do escritório que ela está trabalhando e que ela foi contratada a princípio para ser part-time, ou seja, meio período, e que depois de 5 meses ela ia renegociar o salário dela e a carga horária junto do escritório. E ela foi hoje, durante uma reunião, lembrar isso para a chefe dela, falando, olha, estamos fazendo 5 meses e tal, como é que a gente vai ficar em relação a essa negociação? Aí a dona do escritório virou para ela e falou assim, fulana, vou dar um outro nome, Alice, eu não consigo ver mais a minha vida sem você. Isso nem foi uma declaração de amor, mas é praticamente uma declaração de amor, né? Porque ela foi muito fofa. Por quê? Porque ela mostrou valor. A minha aluna, a Alice, que é um nome fictício, tá? Não vou falar o nome dela aqui, mas ela falou isso. Ela falou, Ju, ela não vai me largar nunca mais. E essa minha aluna, ela era super premiada no Brasil, internacionalmente participou de concurso como jurada, de concursos internacionais. Cara, ela tem premiações. Ela é top das galáxias. Quando eu vi o currículo e o portfólio dela, eu falei, fulana, Alice, tipo, você não tem como não trabalhar para os Estados Unidos. Tipo, você tá muito, como é que a gente fala? Underestimate, subestimada no Brasil. Muito. Porque você tem um potencial animal de crescer. Não deu outra. Ela alinhou o portfólio dela de acordo do jeitinho que eu ensinei. Não, rapidinho conseguiu um emprego, isso já faz 5 meses. E ela já foi promovida. E agora, o escritório que era part-time, ele não quer mais abrir mão dela. Ela participa de todas as reuniões de cliente, ela decide, ela faz o layout, ela pensa, ela cria, ela participa de tudo. E ganhando maravilhosamente bem, morando no conforto da casa dela, com qualidade de vida, com sossego, curtindo a família, na paz do Senhor. Agora, vem uma pessoa me dizer que não pode... Não, porque você vai ser cadista pra sempre, que você só pode... Cara, eu fico assim, ó... Não dá, cara, o coração fica... Eu fico brava. E o João, meu marido, fofoca, gente, fofoca. Ele falou, Juliana, pelo amor de Deus, Juliana, calma, não vai descarregar sua raiva no YouTube. Mas eu não consigo, gente, eu fico indignada, real, oficial, eu fico indignada mesmo, porque isso é muito desserviço. Porque em vez de você ajudar outras pessoas a crescerem, você puxa pra baixo, cara. Não me dá limite. Eu não sou fronteira, não tem uma história... Não me dá limite que eu não sou município, não tem uma história. Então, eu sou isso, cara, não me dá limite. Você pode tudo que você acreditar que você pode. Absolutamente tudo. Não deixe que uma outra pessoa coloque o limite pra você. E um último ponto pra gente fechar. Gente, esse vídeo já vai ficar gigante, né? Eu queria que fosse tão rapidinho, mas eu não consigo. Vou contando quando eu me empolgo. Como é que você vai conseguir procurar essas oportunidades? Aonde estão? Por que uma pessoa fala que pode e outra que não pode? Porque existe 2 perfis de empresa nos Estados Unidos. E se você não me deu meu like ainda, você vai me dar agora, porque eu vou te contar todo o ouro, gente, que eu vou te entregar agora. Você vai curtir esse vídeo e você vai me seguir no canal agora. Porque seu tempo aqui não é jogado fora. E nem o meu. Eu quero o meu joinha, eu quero minha contribuição. E ainda deixa um comentário e fala, caraca, Ju, isso me ajudou pra caramba. Abriu minha cabeça, eu quero saber. Combinado? Essa é a nossa troca. Quero troca, quero aqui, ó, nós dois juntos. O que acontece? Existem 2 perfis de escritório nos Estados Unidos. Existem, assim como existe no Brasil. Existem escritórios grandes e existem escritórios menores. Como é que vai ser um processo seletivo no escritório grande? Você vai passar por um recrutador, por um RH, pelo manager, vai ter 10 entrevistas. Você vai passar por um processo super minucioso. Por quê? Porque você está procurando uma empresa grande, estruturada, que tem todo um processo ali dentro. Natural. Você não vai chegar direto com o dono do escritório e falar, aí, me contrata. Né? Pô, maneiro, eu sou arquiteta no Brasil, por favor, me dá uma chance. 0 chance. Você vai ter que passar por esse crivo e esse crivo vai ser trabalhoso. E pode ser que eles prefiram pessoas americano, mais tradicional, porque empresas maiores prezam, talvez, por outras coisas. Às vezes vai pedir uma certificação. Você tem licença nos Estados Unidos, licença como arquiteto, tá? Não tô falando de visto americano. Tô falando licença, um arquiteto licenciado. Vai exigir, talvez, mais burocracias. Normal, padrão de empresa grande, normal. Aonde você que está começando vai procurar emprego? Nessa empresa grande? Talvez se aquela menina, a Maria, lá de Roraima, tivesse batido na porta da Vale do Rio Doce, na porta de uma empresa gigante, de uma construtora gigante, você acha que ela ia ter chance? É claro que não, ela ia ter que passar por uma... Você acha que ela batesse na porta ela ia conversar na porta da Vale do Rio Doce, que hoje não é mais Vale do Rio Doce, né? Na Vale. Ela ia ter chance? Na Aracruz Celulose, que nem é mais...
Como é que é o nome, gente? Eu até esqueço. ArcelorMittal. Ela vai ter chance? Ela não vai ter chance, gente. Não vai. Não vai. Porque ela tem um crivo, ela tem processos. A empresa que é grande, ela tem processos. Aonde que ela tem? No escritório que é pequenininho. Pegou ali o ouro? Já pegou? É isso, gente. Procurem escritórios menores, com menos processos. Sabe como é que os meus alunos têm feito entrevista? Que eu tô chocada, inclusive. Às vezes o dono do escritório tá dentro do carro, dirigindo, com o neto do lado, buscando filho na escola. Ah, não, eu tô te contratando. Cara, uma conversa, assim, ó, de 5 minutos e eles contratam os meus alunos. Só que você precisa chegar nesse escritório. Pegou, né? Você precisa chegar nesse escritório pequeno. Como é que você vai chegar? Tem estratégia para isso. Eu ensino tudo isso dentro do programa Seja Arquiteto na América, claro. Mas você já entendeu aonde você tem que ir? Você entendeu que você... onde está a dificuldade? Está a dificuldade em procurar no lugar errado. Todas as redes sociais estão aí. Procure o perfil do escritório que vai te dar a oportunidade. Porque o escritório grande, nem se você morasse nos Estados Unidos, ele ia te dar oportunidade, porque vai ter um processo natural. Na Cisco, empresas gigantes são mais burocráticas. Procure os escritórios pequenos. Combinado? Estamos conversados. Agora eu não quero saber de chororô. Eu não quero saber de dificuldade. Eu não quero saber de quem fala que a gente não pode, porque a gente pode tudo. Você pode tudo. Você pode muito mais do que você acredita. O que não te fez dar sucesso ainda, o que tá te segurando, é só você entender a sua cabeça. O que tá te limitando? É você acreditar que você só pode isso? Alinha o seu currículo, alinha com a vaga. Tem que ter coerência. Se você quer trabalhar com interior design, seja um interior design. Você já é. Se você é um interior designer, você já é um interior designer. Se você é um arquiteto e quer trabalhar com interior design, você entendeu? Tá tudo aqui, gente, ó, de mão beijada. Mão de beijar. Se você ainda não tá dentro do programa Seja Arquiteto na América, então você entra, porque lá eu dou mais ainda, gente. Porque isso aqui ó, é só uma gotinha do oceano, perto de tudo que você tem para aprender lá dentro. Isso aqui é só uma amostra grátis. Lá dentro, eu te dou muito, muito mais. E ainda tem a comunidade onde tudo acontece, o todo burburinho, que todos se ajudam. O negócio lá tá simplesmente borbulhando e a onda é agora. A hora é agora de ganhar dinheiro, ganhar muito. Por quê? Porque 2026 tem o quê? Eleição, né? Temos muitos feriados, nós temos Brasil que não tem chance de melhorar e o dólar ainda vai aumentar, tá? Anota isso daí, depois você volta aqui pra me contar. Beijo, te vejo dentro do programa Seja Arquiteto na América. Tchau, tchau.